Fala galera, aqui quem fala com vocês é João Pedro. Tô aqui depois de uns 500 anos sem fazer vídeo nesse canal. Eu tinha até esquecido um pouco desse canal, porque tive algumas questões. Eu comecei faculdade, fiz faculdade, terminei a faculdade, estagiei, então eu não tive muito tempo assim para poder lidar com as coisas desse canal aqui. E agora estamos aí de volta depois de uns 3 anos aí, uns 2 anos aí sem postar vídeo, uns 3 anos aí da última tier list do Brasileirão, né? Daquela lá de 2023. Aquela lá que inclusive eu acertei o Palmeiras sendo campeão, acertei o rebaixamento do Santos, que depois de tanto tempo caiu, né? Muitos anos, nunca tinha caído. Eu tava dando uma olhada no vídeo, falei até das lesões do São Paulo, que passou 3 anos e continua a mesma coisa. É impressionante. Só antes de começar, eu queria explicar pra vocês que eu tô sem tripé. Então, meu telefone tá aqui e a TV tá aqui, ó. Eu tô olhando pra cá e aqui é a câmera. Só pra deixar isso explicado pra vocês. Primeiramente, vamos aqui. Estou usando aqui, ó, pra poder fazer a análise dos times, a página do Footlink, que é uma das melhores páginas. Tá quase chegando a 100 mil, ó. Quase chegando a 100 mil seguidores. Uma das melhores páginas de atualização de transferência no Twitter que tem no planeta Terra. É impressionante, eles são realmente muito bons fazendo essa planilha aqui, que é muito legal. A última foi disponibilizada aqui do dia 23 de janeiro, né? Então já tem um tempinho. Provavelmente deve entrar o Paquetá aqui no Flamengo e outros reforços. Marinho no Vitória, por exemplo, aqui, ó. Não tem, não tá tão atualizado assim, mas a gente vai se virando. Então é isso, eu usei basicamente essa planilha aqui para poder fazer as análises dos elencos, né? Então é isso, vamos começar nosso tier list Brasileirão 2026, hein? Depois de uns 3 anos, estamos de volta aqui, fazendo. Pronto, agora sim, galera, ajeitado tudo. Campeão, favoritos ao título, briga por G4, Sul-Americana, meio de tabela e rebaixamento, né? Rebaixado. Os rebaixados, né? Vamos começar com o Atlético Mineiro aqui na ordem alfabética, né? Cara, o Clube Atlético Mineiro fez um bom mercado, tá? Trouxe aí, que eu lembro assim de cabeça, o Preciado, trouxe Renan Lodge, pagando muito caro de salário, mas trouxe Renan Lodge. Tem bons jogadores, teve o caso do Hulk, o Fluminense, que ia e não foi. Ficou esse ida e vindo aí e acabou ficando no Galo. No momento que eu tô gravando, acabou de ganhar o clássico do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, de virada 2 a 1 na Arena MRV. Mas o Atlético Mineiro, cara, nos últimos anos, assim, temporada passada foi vice da Sul-Americana, né, pro Lanús. É um time que, sinceramente, no Campeonato Brasileiro não chega muito mais pra cima, né? Não chega tão pra cima assim. Acredito que como o brasileiro tá muito nivelado, né? Eu colocaria Atlético Mineiro na posição aqui. Acho que briga por G4 é muito. Acho que eu vou botar pra Sul-Americana, viu? O Galo oscila muito, ainda mais com o São Paulo, que tá aí no Galo agora. Ele oscila bastante. E com certeza vai ter aí altos e baixos no meio da temporada. Atlético Paranaense, o Furacão. Dando uma olhada leve aqui na janela do Furacão, né? Dando uma consultada. Não tá ali o C3, né? Que trouxe agora do Estudiantes. Deve ser anunciado pelo CAP. C3 é um bom reforço. O time do Atlético, acho que todo time, né, que sobe para a primeira divisão, o foco é com certeza não voltar, né, para a segunda. Como foi o Mirassol na temporada passada, que todo mundo dava como rebaixado, mas fez uma grande campanha superando até isso que eu falei agora. Acho que o Atlético, ele vem para pode ser para o meio de tabela. Pode ser para o meio de tabela, talvez até uma Sul-Americana. Talvez até uma Sul-Americana. Mas eu jogo pro meio de tabela, tá? O Atlético Paranaense. Que janela legal. O Gilberto, que era da base do Palmeiras, o lateral direito, né? É um bom jogador da base do Palmeiras. Revelado lá pelo JP Sampaio, né? Do Palmeiras, da base lá. É. Legal. Interessante o time que o Cap montou e vai ser legal acompanhar a história do Atlético Paranaense de volta, né? Com esse time aí. Vamos para o Bahia. Bahia do Grupo City, hein? O Bahia que, olhando aqui na última planilha que eu tenho, fez só 2 contratações. Foi o Christian Oliveira, que era do Grêmio, né? E um tal de Roman Gonzalez, que eu sinceramente não sei de onde é. O Bahia recentemente tem feito campanhas impressionantes, né? Assim, e como eu dizia, o time do Bahia é bom, né? É interessante. Mas, assim, contratou pouco, né?
Acho que ainda faltam peças no time do Bahia. Dá pra brigar por G4. Agora, o Botafogo, meu irmão, vou te falar. Botafogo, ele é uma das maiores incógnitas do planeta Terra. Por quê? Porque o Botafogo, este time aqui, o Botafogo, ele simplesmente não tem um plano de... Esse modelo de contratação do John Textor é muito esquisito. Muito esquisito. Porque, fora a época que ele fazia, né, que dava pro Lyon, os jogadores, deu o Thiago Almada pro Lyon, uma transferência muito esquisita. O modelo de contratação e de venda é muito esquisito. Vendeu agora o David Ricardo pro Dinamo de Moscou, um país em guerra, que não vai ter muito campeonato para disputar, não vai ter nada assim de internacional para eles para disputar Champions League, Conferência, sei lá, qualquer liga. Então é muito esquisito. Fora os movimentos aí deles com o Nottingham Forest, principalmente a transferência do Cuiabano, foi uma coisa que impactou. Assim, ele voltou do nada pro Botafogo. Do nada voltou pro Botafogo e pode estar pintando aí em outros times aí do Rio de Janeiro, tipo Vasco, assim, tá especulando, se eu não me engano. Cara, o Botafogo, com o time que tem hoje, é... mesmo falando isso tudo, o Botafogo tem que concentrar tudo no Álvaro Montoro, cara. Se o Álvaro Montoro jogar, o Montoro jogar essa temporada, ele vai acabar carregando o Botafogo. E aí ele, ao carregar o Botafogo, ele carrega automaticamente o Botafogo. Não vai ser favorito ao título, tá? Que é um desmanche muito grande, ainda pode ter mais desmanche ou mais contratação no meio do ano, ainda tem isso. Ainda tem a janela no meio do ano, então algumas coisas podem mudar. Mas Botafogo, eu boto aqui junto com o Bahia, tá? Brigando por G4. Temos agora a Chapecoense, hein? Chapecoense, curiosamente, 10 anos depois do fatídico acidente, voltando à Série A, né? E fez o mercado, o Chapecoense, cara, vou te falar, a Chapecoense botou sintético na Arena Condá, né? Trouxe o Bolazier, trouxe uns caras ali que trouxe o Rafael Thierry, né? Que estava no Sport no passado. Trouxe um pacotão de reforço para poder tentar se livrar do rebaixamento, né? E assim, se o sintético da Arena Condá, aí não tem como adivinhar, né? Mas se fizer diferença, a Chape vai ter um ponto muito positivo na sua briga contra o rebaixamento. Mas assim, não tem como não colocar a Chape aqui, né? Mas acho que é isso. A Chapecoense tem como salvar. Se a torcida se empolgar, de repente até um meio de tabela ali, aquele 15º, 16º, que não vai a lugar nenhum. Seria interessante pra Chape pra uma volta de Série A, assim. Cara, Curitiba, hein? Curitiba subiu campeão no passado e nessa janela se reforçou legal, hein? Se reforçou pra ser o Curitiba, né? A gente tá falando aqui de nível de campeonato, né? Pegou o artilheiro da Série B, se eu não me engano, que era o Pedro Rocha, que era do Remo. Pegou Lavega, que era do Fluminense. Pegou Keno, que era do Fluminense. Thiago Santos, que beleza, ele não é tão bom, mas pra tentar se manter ali, legal, né? O Coritiba, ele pode sim abraçar o Cap aqui no meio de tabela, tá? Se der certo. E ainda é o Seabra, né? O técnico do Coritiba. Então, pode ser interessante ver esse time do Seabra na Série A, hein? Vai ser diferente. Os caras diferentes. Breno Lopes, Tinga, que era do Fortaleza. Um time interessante do Coritiba, hein? Pra tentar se manter. E talvez até... Acho que é forçar demais a Sul-Americana pro Coritiba. Mas acho que aqui tá bom. Meio de tabela é pra baixo, tá? Aquelas posições ali depois da Sul-Americana. Isso aqui. Não é 10º lugar, é pra baixo. Tá? Só pra contextualizar. Aqui o Cruzeiro, irmão. Cruzeiro, eu vou falar pra você, Cruzeiro. Você, infelizmente, para os cruzeirenses, para toda a nação azul, cara, o Cruzeiro, ele vai ser o terceiro ali. Ele vai ser um dos favoritos ali, né? Pode até buscar um título na temporada, uma Copa do Brasil, assim, quem sabe. Um campeonato, assim, de Copas. Não sei se a Libertadores do Cruzeiro, acho que não busca, não. Mas uma Copa do Brasil, quem sabe o Cruzeiro busca essa temporada. Mas, assim, é um time bom do Cruzeiro, contratou o Gerson. Gerson que estreou perdendo, mas estadual não significa nada, né? Ainda mais agora com essa mudança de calendário, né? Que o estadual começa quase junto com o Campeonato Brasileiro, em janeiro. Então vai significar menos ainda, porque, por exemplo, vai começar agora uma sequência que os times da Série A vão jogar
Por exemplo, o Flamengo joga quarta contra o São Paulo e sábado ou domingo, no caso tem a Supercopa, mas se não fosse Supercopa ia ser um jogo estadual. Então é sempre um jogo de estadual, um jogo de brasileiro, um jogo de estadual, um jogo de brasileiro, até acabar as fases de grupos de estadual. Então nisso não dá pra variar muita coisa no campeonato estadual, sabe? Mas, assim, o time do Cruzeiro fez um grande investimento, tem um grande investidor que é cruzeirense, todo mundo já sabe disso, que é o Pedrinho BH, né? O Cruzeiro, ele vai ser a terceira força desse ano, de novo. Mais uma vez vai ser a terceira força. Ano passado Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Esse ano acho que também Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão estar ali em cima, né? Brigando. Caio Jorge, uma propostaça do Flamengo que foi recusada pelo Cruzeiro. O Caio Jorge meteu gol no Atlético Mineiro agora, mas perdeu o jogo, né? De virada. O Gerson, contratação interessante ali com o Matheus Pereira, pode dar liga, pode ser legal. O problema é que eu não sei se nas mãos do Tite, né? Mas, assim, pode ser interessante de ver. Talvez o Cruzeiro vá buscar outro técnico no meio do ano. Ou, né, mais pra perto do final do campeonato. Não sei. Não sei se o Tite fica até o final do ano no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é sempre, assim, com o investimento, com os jogadores que tem. Vendeu o garoto agora para o Borussia Dortmund, o Calma Prat, né? Vendeu para o Borussia Dortmund. Já é mais dinheiro, vai investir mais na base. Tem o Neis Real também, que é um cara que estava arrebentando no Sub-20. É um time bom e é um time que está consolidando para o futuro também o Cruzeiro. De uma maneira correta. Então acho que o Cruzeiro tá bem postado ali, favorito ao título. Com certeza o Cruzeiro vai estar lá. Agora o Corinthians. Corinthians. O Corinthians. Cara, tinha o problema do transfer ban, né, que foi derrubado. Foi, né? Foi concluído lá. Conseguiu pagar o Corinthians. Então, desde então, o Corinthians fez uma janela silenciosa, mas interessante. Vi ali os nomes, tá tentando o Alisson, que era de São Paulo. Beleza, ali acho que é um pedido do Dorival, que treinou ele no São Paulo. Pedro Milães, que é do Penharol. Era do Penharol, né? E agora fechou com o Corinthians. Um lateral para fazer a sombra pro Mateuzinho. Interessante. Gabriel Paulista já há 35 anos, deixou a Europa para jogar no Corinthians. Pode ser que seja titular aí do Corinthians nesse ano. Interessante. O Matheus Pereira, que era do Fortaleza. Já tinha jogado na base do Corinthians, né? Interessante. E o Caio César, que é um cara que estava no Al Hilal. Até outro dia estava jogando. Vai se apresentar aí ao Corinthians, né? Já deve estar à disposição para a Supercopa do Brasil. Nosso Corinthians aqui, uma janela silenciosa, que não tem muito dinheiro para gastar, né? Mas tem o Depay no time. Mas não tem muito dinheiro para gastar. Cara, legal pro Corinthians. Legal, o Corinthians é sempre forte em casa. O Depay ainda não jogou no ano. Então vamos ver como ele vai voltar, né? Deve jogar na Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O Corinthians, cara. O Corinthians não vai ser favorito. Mas se o Corinthians jogar muito, tipo assim, jogar bastante, jogar a vera mesmo, o Corinthians pode buscar a Libertadores. Até a questão do Yuri Alberto, né? Se o Yuri Alberto sair no meio do ano, aí muda um pouquinho o cenário. Aí já cai pra cá. Agora que eu lembrei disso. Se o Yuri Alberto cai pra cá, é porque são cenários hipotéticos, né? Se o Yuri Alberto sai do Corinthians na metade do ano, por exemplo, tem toda a questão. Quem o Corinthians vem atrás? Vai substituir com quem? Aí já cai pra cá, por exemplo. Porque a dupla Yuri e Memphis é muito forte ainda do Corinthians. Por enquanto é aqui. Mas pode descer. Tá? Vamos lá, Flamengo. Flamengo, cara, eu não vou mentir pra você não. O Flamengo vai ser campeão de novo, tá? Não é clubismo, o Flamengo vai ser campeão de novo brasileiro, tá? Do ano que eu fiz lá de 2023, eu acertei o Palmeiras, né? Espero acertar esse ano, né? Espero muito acertar esse ano de novo. Porque o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Hoje. Tem o melhor. Diferente de 2023, por exemplo. Que foi aquele tier list lá que eu fiz. O Flamengo hoje tem peças que são absurdas. O Flamengo tem Rossi, o Flamengo contratou um goleiro reserva que saiu o Matheus Cunha. É melhor que o Matheus Cunha. Ele com certeza é melhor que o Matheus Cunha, que foi pro Cruzeiro e já se machucou de novo, o Matheus Cunha, né?
Tá, vai ficar um tempo parado. Tem ali, contratou o zagueiro que precisava, que ficou faltando na temporada passada. Um zagueiro para poder rotacionar ali, junto com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira e o Danilo, que é usado de zagueiro no Flamengo. Contratou o Vitão, chegou o Vitão, então é mais um para rotação de elenco do Flamengo, que é excelente. Tem o Varela, tem o Royal, que hoje, literalmente hoje, está um pouco abaixo, mas é, é uma opção que seria titular em muitos times do Brasil, é mesmo Royal, tá? Acredito no que eu estou falando. Na lateral esquerda, pô, o Alexandro, ele é sacanagem jogando bola. O Alexandro, ele é um absurdo de jogador. Uma leitura de jogo, uma experiência absurda. E tem o Ayrton Lucas, né? Que é o Ayrton Lucas, né? O Felipe Luiz resolveu deixar o Vinha embora pro River Plate. E tem ali o Ayrton Lucas, que falha em alguns momentos, né? Não vou mentir pra vocês. Ele falha em alguns momentos. Aí tem Jorginho, tem Saul, tem De La Cruz, que não jogou ainda no ano. Tem o Alan, deve ir embora. Deve ir embora o Alan, eu acho, e eu espero também. Tem Everton Araújo, que é a opção ali. Tá sempre muito bem servido o Flamengo. Muito bem servido. Tem Arrascaeta, tem Carrascal. São jogadores que são muito acima da média, assim, em questão de elenco mesmo, pros outros. Acho que todos os jogadores que eu falei do Flamengo aqui seriam titulares, assim, em qualquer time do Brasil. Por exemplo, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino, que ainda não engrenou pra caramba, assim, com a camisa do Flamengo, mas fez o gol do título brasileiro na temporada passada contra o Ceará, né? Essa temporada eu acho que ele vai bem, vai conseguir desenrolar, fazendo uma pré-temporada legal com esse estadual, né? E aí, pô, não preciso nem falar, tem Pedro, tem Bruno Henrique, são jogadores que são muito acima da média, com um técnico que é muito acima da média, que é o Felipe Luiz, que quando eu fiz aquele tier list lá, em 2023, ele ainda jogava. Então pra você ver como mudou muita coisa, que é completamente diferente o cenário agora. Ele tem Libertadores, tem Brasileiro, só não, não tem Copa do Brasil sim, do Plata. Tem Copa do Brasil, tem todos os títulos, estadual ganhou ano passado. Que é um absurdo de treinador, com um absurdo de elenco. E eu não tô sendo clubista, tô analisando na moral. O Flamengo é o time que menos precisa contratar, e foi o que menos contratou e deve fechar no Paquetá, eu acho. A janela. Ainda tem o Paquetá, eu não falei do Paquetá ainda. O Paquetá ainda deve estar chegando aí. O Flamengo pra mim é campeão esse ano, gente. Me desculpe os outros, o Flamengo pra mim vai sendo campeão esse ano, tá? Agora vamos para o Fluminense, que acabou de ganhar do Flamengo no Campeonato Carioca, né? O Flamengo entrou com o time mais ou menos, o Fluminense entrou com o time mais ou menos, e aí acabou de ganhar do Flamengo. O Fluminense fez janela interessante, mas ainda falta no Fluminense. Não vou mentir pra vocês. Ainda falta no Fluminense, e a torcida do Fluminense sabe que falta pro Fluminense. Falta aqui, ó, número 9 pro Fluminense, tá? Falta o número 9 pro Fluminense, porque, assim, acho que a própria torcida do Fluminense não aguenta mais o Everaldo, né? Com todo o máximo respeito do planeta, né? Mas assim, virou um meme o chuta Everaldo, né? Nesse Super Mundial de Clubes e agora, né? Que acho que a torcida do Fluminense não aguenta mais o Everaldo e nem o Cano, que tá lesionado aí por bastante tempo. Tem John Kennedy, né? Mas não sei se ele é, né? Fica sempre uma dúvida no John Kennedy, por questões de futebol mesmo. Mas o Fluminense fez uma boa janela, cara. Assim, pode ser melhor se trazer um centroavante bom, né? Mas assim, Arana é bom. Esses gêmeos do Mirassol é bom. Qual foi o Savarino? Pô, o Savarino, tirou o Savarino do Botafogo. O Savarino é bom. O Savarino é bom jogador. Mais um exemplo aí do Botafogo perdendo, né? Perdendo mais um jogador aí. E para um rival direto, né? Fluminense. Então, Fluminense, cara. Fluminense, eu vou te falar. O Fluminense sempre termina ali em sétimo, oitavo. Então sempre pega a Libertadores. Não é que o Fluminense vai terminar no dia 4, mas é que o Fluminense sempre tá lá em cima. Tem o Serna, tem o Canobi, Serna, Canobi e Everaldo, né? O ataque do Fluminense. Pode vir a ser o John Kennedy. Pegar a vaga titular, não sei. Mas o ideal era que o Fluminense contratasse o centroavante, né? Mas uma janela boa do Fluminense. O Arana é bom, o James é bom, o Savarino é muito bom. Janela boa do Fluminense.
interessantíssima. Mas falta centroavante. Cara, eu vou te falar, o Grêmio vem pra surpreender, tá? Porque as coisas, pelo que eu tô acompanhando de longe, assim, do Grêmio, as coisas estão se organizando fora do campo. Tem o cara lá, né, Marques Pan, que fez alguns investimentos pro Grêmio, né, pra Arena, botou a Arena no nome do Grêmio, né, se eu não me engano. Melhorou o gramado da Arena do Grêmio é um tapete. Estádio padrão UEFA, né, do Grêmio, padrão FIFA, se eu não me engano, a Arena. Cara, o Grêmio fez uma janela boa e o Grêmio tem um time bom. O Grêmio tem o Carlos Vinícius, que terminou a temporada, pô, amassando todo mundo, metendo gol pra caramba no Grêmio. O Grêmio tem o William, que já tá mais velho, mas tá lá, né? Tem a Muso. Eu vi agora o Grenal, que o Inter ganhou de 4-2 do Grêmio. Falando do Grêmio, o Grêmio fez uma boa janela, trouxe o namorado, que é um destaque do Júnior Barranquilla, que na final que o Júnior jogou, meteu 1 ou 2 golaços lá na final do Júnior Barranquilla, e o Júnior Barranquilla foi campeão. E agora tá no Grêmio. Interessante contratação, movimento legal. O TT, que é a maior contratação da história do Grêmio, simplesmente. Um cara que volta pro time com uns 25, eu acho, 25 anos, 28. Tem o Arthur, que o Arthur joga a bola ainda. Cara, o time do Grêmio é bom. O time do Grêmio é bom. Diferente de muitos anos atrás. Tipo, o time do Grêmio da época do Soares não era tão bom quanto esse time de agora, do Grêmio. Que tem o Luiz Castro, né? Que é um técnico excepcional, né? A gente viu aqui no Botafogo 2023, mesmo ele pedindo pra sair, né? Pelo time do Cristiano Ronaldo na época. Viu o que ele fez com o Botafogo no tempo que ele estava aqui. Então a gente sabe que ele é um bom treinador e se o Grêmio. O Grêmio pode ir longe, hein? O Grêmio joga a Sul-Americana, o Grêmio pode ir longe na Sul-Americana. Não sei não, hein? O Grêmio, interessante. O Grêmio pra mim pode ser aqui em cima, hein? Se mantiver as coisas do jeito que tá, o Grêmio pode voltar a Libertadores. Eu acredito. Cara, já vamos logo pro Internacional então? Trouxe aí o Félix Torres, né, por empréstimo do Corinthians. Trouxe o Paulinho Paula, que era do Vasco. Interessante jogador. E trouxe mais um que eu esqueci, peraí. Vou dar uma olhada aqui. E anunciou também o Rodrigo Villagra, que eu não me lembro de onde ele é. Mas com certeza ele é argentino ou uruguaio. Internacional, acabei de citar o Grêmio, né? Eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Inter. O time do Grêmio eu acho que é melhor que o do Inter, por mais que o Inter tenha ganho o Grenal agora, de 4-2. Eu acho o time do Grêmio melhor que o do Inter. E eu coloco aqui o Internacional pra Sul-Americana, tá? Porque assim, o Pesolano é um técnico legal, mas por exemplo, o Luiz Castro é muito mais técnico que o Pesolano. Mas muito, né? Pouco não. Acredito que o Inter possa pegar a Sul-Americana aí, né? Ali, 12º, 13º. Cara, Mirassol. O Mirassol é simplesmente a maior surpresa do ano passado, né? É uma surpresa tão grande, mas tão grande, que o Mirassol vai jogar a Libertadores. A fase de grupos da Libertadores. O Mirassol vai estar lá. E o Mirassol fez uma coisa que reformulou completamente o elenco, porque perdeu peças assim que foram importantes demais. Perdeu Gabriel, que é o Gabriel Jamal que joga no Flamengo, pro Sport Cristal. Perdeu o Chico da Costa pro Cruzeiro. Perdeu, deixa eu lembrar mais quem. O Danielzinho pro São Paulo. Perderam todas as peças, o Mirassol perdeu. E acabou reformulando o time. Trouxe o Eduardo, que era do Cruzeiro, que era do Botafogo, que jogou no Botafogo. Trouxe o Lucas Mugni, que teve a passagem no Flamengo horrorosa, horrível, horripilante. Jogou no Ceará, jogou Sport, jogou vários times. Cara, o Mirassol, se mantiver a mesma toada, assim, e manteve o técnico, né? O Rafael Guanães, que chegou a ter a proposta do Botafogo na época e recusou, né? Então, se o Mirassol mantiver essa coisa de low profile, uns jogadores assim, né? Mais desconhecidos, mas que entendam a tática de um técnico que já está lá, que já sabe, né? O Reinaldo tá lá, o goleiro Walter continua. Manteve, mas perdeu bastante peça também. Então o Mirassol, cara, vou ser bonzinho com o Mirassol, tá? Vou dar Sul-Americano pro Mirassol. Por quê? O Mirassol, infelizmente, vai cair na fase de grupos da Libertadores. Então vai ficar o brasileiro, vai ficar a Copa do Brasil pro Mirassol, que é da Série A, vai entrar ali na quinta fase, mais ou menos. Então vai ficar por aí. Nosso Mirassol vai ser isso. Palmeiras. Palmeiras que foi, assim, protagonista de uma das novelas dessas janelas de transferências que é diferente, né? O Marlon Freitas trocar o Botafogo pelo Palmeiras
foi assim, impactante. Tá aí, né? Palmeiras, querendo ou não, cara. O Palmeiras vai ser favorito de novo. Por mais que o Palmeiras não jogue nada, por mais que o Palmeiras não tenha um futebol bom, tal. Mas o Palmeiras ganha de 1 a 0, cara. O Palmeiras ganha de 1 a 0, por exemplo, do Bragantino. O Palmeiras ganha de 1 a 0 do Mirassol. E vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai parar aqui, ó. Na frente do Cruzeiro ainda. Não sei se esse ano pode se alternar isso aqui, tá? O Palmeiras pra trás, o Cruzeiro pra frente, eu não sei. O Palmeiras. Vai ser difícil o Palmeiras sair de candidato ao título, tá ligado? Muito difícil. Então, assim, mesmo mantendo o Abel até 2027, a torcida do Palmeiras tá um pouco irritada com o Abel Ferreira, né? Depois de perder tudo no ano passado pro Flamengo, Brasileiro e Libertadores, né? Tá um pouco irritada com o Abel, né? Não tá muito contente com o nosso mister português. Mas assim, o Palmeiras tem Flaco, tem Vitor Roque. Ainda é um grande elenco, cara. O Palmeiras não morreu, não acabou, não. A gente vai ver que o Palmeiras vai chegar na Libertadores, vai passar do Argentino Júnior, vai passar metendo 4 a 0. É sempre assim. Aí vai, classifica, vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco tá na final de novo o Palmeiras. É sempre assim o Palmeiras, desses últimos anos. Então o Palmeiras tem que estar aí de candidato ao título, né? Não tem muito o que fazer. Bragantino, cara. Bragantino, ele é um projeto que não visa as glórias esportivas no Brasil, pelo menos, né? O Bragantino, ele é um projeto de exportação muito diferente, né? Ele exporta jogador pra fora. E é isso. Por exemplo, o Bragantino fez 2 contratações que provavelmente jogadores que vão ser vendidos pra fora, que é o Wallace Ian, que é Rodriguinho, que é de São Paulo, que era de São Paulo, né? E tá no Bragantino. São jogadores que aceitam um projeto que, como o Bragantino tem essa parceria com a Red Bull, eles podem, no futuro, assim, despontar na Europa, né? Um Leipzig, sei lá, um Salzburg, uns times desses assim, que a Red Bull pode mandar. Então, o Red Bull Bragantino, desde que foi comprado, é um time que não apresenta perigo nenhum, tipo assim, quero ser campeão. Sou o Bragantino, quero ser campeão. Não, o Bragantino em nenhum momento. O Bragantino do projeto Red Bull, ele tentou ser alguma coisa perto de campeão. Perto de, óbvio, conseguiu vaga na Libertadores, jogou Libertadores. Mas assim, é um projeto de exportação. Por exemplo, o Thiago Borbas, que estava no Bragantino, já meteu o pé, não lembro para onde ele foi, mas ele saiu do Bragantino. É um projeto diferente, assim, da Red Bull, que ela pensou no Brasil, né? Então, assim, o time do Bragantino, sinceramente, não é nada demais. Tem o Eduardo Sacha, tá bem no Paulista. Bragantino. Faz um bom início paulista, mas assim, o Bragantino começa bem, o Bragantino ganha os jogos no Brasileiro. Aí o Bragantino, tu vai ver no meio do ano, o Bragantino tá onde? O Bragantino tá lá, pô, o Bragantino já tá lá na Sul-Americana. Como pode? E é sempre assim. O Bragantino é isso aqui. O Bragantino é isso aqui. O projeto esportivo Bragantino, Red Bull Bragantino, é isso aqui. Porque entra jogador, sai jogador e não muda nada. Sinceramente, o Bragantino tá aí. É isso aí. Agora, Santos, hein? Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão, trouxe Gabriel Barbosa, né? Gabriel Gol, que tá tendo minutos, né, em campo. Tô vendo os jogos do Santos. Tá tendo minutos em campo, meteu gol contra o Corinthians, empatou o jogo no último lance de falta. Interessante a contratação, só é muito caro, né? E eu não sei se o Santos tem condição de arcar com isso com o Alexandre Matos lá, né? Mas assim, vai ter um Neymar mais pra frente, o Neymar deve estar voltando. Vai ter um Gabigol, vai ter vai ter um Rony, eu acho, né? Que o Rony tá negociando com o Santos de novo. Então, deve ter um Rony, que, né? Neymar, Gabigol, Rony, né? Mas é o que tá lá no Santos. Pelo menos ele deve ser melhor que o Lautaro Dias, porque o Lautaro Dias, ele é um pouco complicado, assim, do futebol. Realmente, pra você ver que eu tenho visto jogos do Santos. Eu quero entender também por que o Robinho Júnior não tem minutagem com o grande vovozona, né? O Voivoda não coloca de jeito nenhum, coloca faltando 5 minutos o Robinho Júnior pra jogar. Ele tem que ter minutagem, esse garoto. Ele é bom de bola. Ele tem que ter minutagem no Santos. Ele vai ajudar o Santos a tentar alguma coisa. Sinceramente, vou te falar, o Santos sem o Neymar, de novo, né? Mais um ano. O Santos sem o Neymar é uma coisa, o Santos com o Neymar é outra coisa. E o Santos joga Sul-Americana, né? O Santos joga Sul-Americana, quem sabe, né?
Cara, um Santos, olha o que eu vou falar agora, hein? Um Grêmio e Santos na final do Sul-Americano é difícil porque tem outros times, né? Mas ia ser interessante ver esse choque aí. O Santos, eu vou te falar, o Santos ano passado brigou pra não cair, né? Mas deu uma melhorada no elenco. Então, é complicado, sabia? Porque o Santos tá entre aqui, entre Sul-Americana e entre aqui. Eu vou te falar, vou jogar o Santos pra cá. Agora, nosso tricolor paulista, amado clube brasileiro, o São Paulo, ele tá querendo famosa resenha, né? São Paulo tá de sacanagem, o São Paulo, né? São Paulo tá de sacanagem. É o que eu sempre falo pra todas as pessoas ao meu redor. Quando as coisas dão certo fora de campo, as coisas dentro de campo começam a dar certo. E o São Paulo tá exatamente ao contrário. O São Paulo é lesão, o São Paulo é preparação física, o São Paulo é Muricy indo embora, entrando o Rafinha de diretor. Não tô criticando, mas é a mudança que aconteceu. O São Paulo, cara, vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. São Paulo, não tô falando que o São Paulo vai ser rebaixado, mas São Paulo, ele vai brigar pra não cair. Esse ano, ele vai brigar pra não cair. 2023, eu falei do Santos e o Santos caiu, né? Naquele ano, naquele tier list que eu fiz. Palmeiras campeão e Santos caiu. Aqui agora, Flamengo campeão e São Paulo caindo, tá? É o que eu estou fazendo aqui. Porque assim, os próprios São Paulinos acho que dá tudo a entender que vai estar errado pro São Paulo. Até a matéria no Fantástico teve. O Crespo já tá em crise não, mas já tá ali, né? Diferente com a diretoria, já não tá legal, né? São Paulo, eu vou te falar, hein? Não sei não, hein? Eu não sei não. Cara, Vasco da Gama, sua fama assim se fez, né? Cara, o mercado do Vasco é honesto. O mercado do Vasco é honesto, não vou mentir pra vocês não. Tem Brenner, que trabalhou com o Diniz, sabe muito bem o que ele vai querer. Tem Inestrosa, que quase foi pro Boca Juniors, que eu acho que queria ir pro Boca Juniors, mas ele não foi. Foi pro Vasco. Teve a perda do Ryan, né? Pro Bournemouth. Por uma venda que, desculpa, ridícula. A venda. Ridícula a venda pro Bournemouth. Ainda mais que o Vasco ficou com 70% só dos 35 milhões de euros. Então, pô, ridícula a venda pro Vasco. Desculpa, não tem como. Mas assim, janela boa do Vasco. O Vasco não tem um time ruim, cara. O Vasco não tem um time ruim. O time do Vasco é decente e deve melhorar. Vamos ver agora como é que vai sentir a perda do Ryan ou não. Vai assistir muito, vai assistir pouco, se vai vir alguém no meio do ano. Vamos ver como vai ser. Ainda tem o Verratti fora também, né? Foi pro Cerro Porteño. Então, vamos ver como é que vai se sair isso. Mas assim, o time do Vasco vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais móvel. Vai ser outro time do Vasco, tá? Vai ser outro time. E o Vasco, eu vou falar pra vocês, dito isso tudo, né? O Vasco vem. Cara, eu tô fã do time da Sul-Americana, né? Mas o Vasco pode ser um time que pega a Sul-Americana. Vai ser o seguinte: vou descer o Mirassol, tá? Vou descer o Mirassol. Vou subir o Vasco pra Sul-Americana. Coincidência, Mirassol e Vasco na primeira rodada. Amanhã, ou quinta, se não me engano. Aqui o Vitória se livrou no passado heroicamente com o Jair Ventura, né? Mister Jair Adventure. Fantástico, uma luta imensa contra o rebaixamento. Mas esse ano, nosso Vitória não vai dar. Não vai dar pro nosso Vitória, mesmo no Barradão, mesmo lá. Acho que o Vitória, mais um ano brigando pra não cair, né? E eu acho que desse ano vai, tá? Cara, aqui o Remo, né? O Remo é uma grande surpresa dessa temporada agora, porque o Remo tinha simplesmente 31 anos que não jogava uma Série A. Então, assim, começou a ter problema no Remo, né? Antes de começar mesmo o ano, né? Já começou a ter problema no Remo, porque o Marcos Braz já foi embora do Remo, né? Que é impressionante. Eu pensei que ele fosse ficar. Mas aparentemente, eu não sei se ele pediu pra sair, se teve problema político, eu não sei como funciona a política do Remo. Mas assim, ele contratou os caras pra temporada e meteu o pé. E já anunciou o outro diretor do Remo, que era um cara que tava no Grêmio, se eu não tô enganado. Então, assim, passa a ser uma incógnita, mas a janela do Remo é muito boa, cara. Pra um time que vai tentar permanência. Vou buscar aqui pra vocês, calma aí. O Remo trouxe veterano de guerra. Tem Iago Pikachu, tem Patrick de Paula, que é um veterano, né, tentando retomar o futebol, né?
Tem Vitor Bueno, que não aparecia no futebol brasileiro há um tempo, eu acho. Acho que jogou no CAP, jogou no Santos, São Paulo. É uma janela interessante do Remo, cara. Aleph Manga, acho que pode render no Remo. É uma janela interessante, mas fica essa incógnita. Agora, do Marcos Braz ter saído. E como vai respingar isso no Remo, né? Eu, cara, a gente fez a mesma coisa, todas as pessoas do planeta fizeram a mesma coisa com o Mirassol no passado, né? Mas eu jogo o Remo pra cá, mesmo falando isso tudo. Jogo o Remo pra cá. Acho que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. O Remo não tem um time ruim, mas é difícil, porque, tipo assim, o Remo vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Palmeiras. Isso que é outro campeonato pro Remo. O campeonato do Remo é esse aqui, nem é com São Paulo. O campeonato do Remo nem é com São Paulo. O campeonato do Remo, o Remo, vou falar pra vocês. Remo é Vitória, Remo é Chapecoense, Remo é Mirassol, Curitiba, Cap. Esses jogos aqui, desses times aqui de baixo, vão definir se o Remo vai estar aqui ou se o Remo vai estar aqui. Eu jogo o Remo pra cá. Mas assim, acho que tá feita a tier list, né, 2026 aí pra vocês. Cara, eu falei muito aqui, falei muita coisa sobre o ano. O Brasileirão começa amanhã, então já teremos rodadas. Ainda tem a questão da janela do meio do ano, tem a questão do Paquetá vindo no Flamengo, que deve anunciar agora, deve jogar a Supercopa já ou não. Tem muitas questões, muitas contratações que ainda vão mudar isso aqui, mas eu fiz ano passado não, eu fiz em 2023 e fiz aqui agora, tá? Tá aqui, tier list Brasileirão 2026, pronto para esse ano, viu? Queria agradecer a todos que viram o vídeo, deixa aí o seu like, né? Engajem o vídeo, por favor, engajem os cortes, que vai sair corte pra caramba, hein? Vai sair muito corte, filho. Dessa live aqui, dessa live não, desse vídeo aqui. Pô, um abraço a todos, viu? Prazer inenarrável estar de volta nesse canal aqui. Obrigado a todos vocês, se ainda tiver alguma view nesse canal, né? É isso, basicamente. Um abraço, viu? Valeu!